Uniclac. Olá pessoal, estamos começando mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa e, conforme prometido, reservei esta aula, este bloco, para resolvermos algumas questões. Estamos estudando a teoria geral dos contratos, tivemos 4 aulas até agora, uma média de 40 minutos cada aula, trabalhando temas extremamente teóricos, muito importantes, muito cobrados em concurso público, mas temas extremamente teóricos. Estudamos os princípios fundamentais do direito contratual, bem como a classificação de contratos. Para você entender como que esses temas tão importantes podem ser cobrados em prova, para você saber como responder em concurso público, o que até agora aprendemos, reservei esse bloco para resolução de questões. Ok? Então, sem delongas, vamos lá colocar em prática o nosso aprendizado. Primeira questão, enunciado nos diz o seguinte: sobre a classificação de contratos, é correto afirmar. Sobre a classificação de contratos, é correto afirmar que contrato comutativo é o contrato gratuito. Certo ou errado? Errado. Nada a ver com nada. Na verdade, o contrato comutativo ele será oneroso. O contrato comutativo é aquele em que é possível antever as vantagens e desvantagens de cada uma das partes desde a celebração. Por isso, em regra, ele será oneroso. Oneroso, tem nada a ver, não são expressões sinônimas e, no mais das vezes, na maioria esmagadora das vezes, o contrato comutativo será um contrato oneroso. Então, totalmente errado. Contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus ganhos e das suas perdas. E aí? Contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus ganhos ou de suas perdas. É isso? Perfeito, perfeito. Contrato aleatório, contrato de risco. C, contrato unilateral é o mesmo que contrato de adesão. Não, nada a ver uma coisa com a outra. O contrato de hipoteca é classificado como principal. Primeiro que a hipoteca não é um contrato. A hipoteca é um direito real sobre coisa alheia, está lá no artigo 1225. E a relação da hipoteca como garantia de obrigação é de acessoriedade. Então, totalmente errado. E o contrato aleatório é sempre gratuito. Também errado. Na maioria das vezes, ele é oneroso. Alternativa correta, letra B. Portanto, contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus ganhos e das suas perdas. Próxima questão. É incorreta a seguinte assertiva sobre a classificação dos contratos. É incorreto. Incorreto. Solene é aquele para cuja formação não basta o acordo das partes, exigindo-se a observância de certas formalidades, em razão das quais o contrato se diz também formal. B. Consensual é aquele que se forma exclusivamente pelo acordo de vontade. C. Real é o contrato para cuja perfeição a lei exige a tradição efetiva do objeto. D. Comutativo é o contrato em que a prestação de uma das partes não é precisamente conhecida e suscetível de estimação prévia, inexistindo equivalência com a da outra. Certo ou errado? Errado. É para marcar incorreto.
Então, letra D. E de execução instantânea é o contrato cuja prestação é cumprida por um único ato realizado logo após a sua celebração. Correto. Ok? Então, para marcar a alternativa incorreta. Contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes está absolutamente determinada, individualizada desde a celebração. Então, ele é dotado de uma margem larga de certeza, sendo por isso possível antever, prever quais serão as vantagens e desvantagens de cada um dos contratantes. Chamo a atenção dos senhores para a primeira alternativa, que está correta, em que a questão, né, nos diz o seguinte: solene é aquele para cuja formação não basta o acordo das partes, exigindo-se a observância de certas formalidades, em razão das quais o contrato se diz também formal. Professor, muito fácil, muito óbvio, né? Por que isso está fazendo esse destaque? Tem alguns doutrinadores que distinguem contrato solene de contrato formal. Tá? Cito aqui o grande doutrinador Flávio Tartucci. O Flávio Tartucci vai dizer que contrato formal é aquele que precisa ser feito por escrito, enquanto que o contrato solene é aquele que precisa ser feito por escrito público. Então, é aquele que depende de escritura pública para a sua validade. Ele faz essa distinção. Mas essa doutrina ela é minoritária, na maioria das vezes, e trouxe essa questão de propósito para vocês observarem que concurso já caiu dessa forma. Contrato formal também é chamado de contrato solene. Então, as expressões são utilizadas como sinônimas. Ok? No nosso caso, alternativa incorreta, portanto, o X da questão, letra D. Letra D. Essa aqui, pequenininha, simplesinha, são contratos reais, exceto o mútuo, o depósito, o comodato ou a compra e venda. Qual desses não é um contrato real? A compra e venda, evidentemente. Reforço que a compra e venda, especificamente a compra e venda de imóveis, depende da entrega para produzir efeitos. Na compra e venda de bens móveis, a entrega, a tradição é essencial, mas é essencial para que a propriedade seja transmitida, portanto, é essencial para que produza efeitos. E não para existir, e não para se aperfeiçoar. A compra e venda é contrato que se aperfeiçoa no consenso. É, portanto, contrato consensual. O depósito, o mútuo, o comodato são contratos que, a despeito do consenso, se aperfeiçoam na entrega do bem, na tradição. Portanto, são contratos reais. Próxima questão, assinale a correta. Os contratos consensuais dependem da entrega da coisa para sua formação. Certo? Não, né? O contrário. O contrato consensual não depende da entrega da coisa para sua formação. B. Aleatórios são vedados pelo ordenamento jurídico. Vedados? De forma alguma. Possui até regulamentação própria, né? Os contratos são, em regra, formais, dependendo da forma escrita para produzirem efeitos. Errado. Em regra, os contratos são informais, artigo 107 do Código Civil. A manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. D. Os contratos são regidos, em regra, pelo princípio da relatividade. Opa, aí sim, hein? Apesar da relatividade ter sofrido efeitos decorrentes da função social, a função social não extinguiu a autonomia, não extinguiu a obrigatoriedade, não extinguiu a relatividade. Esses três continuam sendo princípios fundamentais do contrato. Então, os contratos são regidos, em regra, pelo princípio da relatividade, sim. E se assim são, a alternativa E está errada. Produzem, em regra, efeitos erga omnes. Não, né? Contrato, em regra, não produz efeitos erga omnes. Questão da OAB
de 2004, veja lá, assinale a alternativa correta. A liberdade de forma é princípio contratual básico, que não admite exceções, vez que assegurada pela autonomia de vontade. E aí, certo ou errado? Errado. De fato, a liberdade de forma é princípio contratual básico, mas admite exceção, né? Contratos solenes. São vários os contratos que a lei determina forma como pressuposto de validade. Então está errada a assertiva. B. A boa-fé objetiva é princípio contratual com diversas e diferentes funções, não se limitando à regra de interpretação do negócio jurídico. Professor, muito vaga, né? Realmente, a alternativa muito vaga. Não parece estar errado, mas também muito superficial. Se é superficial, vamos para as outras, ver se as outras estão erradas, né? C. Pelo princípio da liberdade contratual, autoriza-se a celebração de qualquer tipo de contrato, desde que sua escolha recaia sobre um dos tipos contratuais previstos no Código Civil. Aí está errado, né? Pelo princípio da liberdade contratual, autoriza-se a celebração de qualquer tipo de contrato, mesmo contratos atípicos. Eu não estou obrigado a escolher um dos contratos previstos na lei. Portanto, a alternativa está incorreta. Letra D. O princípio da pacta sunt servanda não admite exceções, uma vez que qualquer revisão do contrato atentaria contra o princípio da boa-fé, atualmente consagrado no artigo 422 da Lei 10.406, que é o Código Civil. O princípio da pacta sunt servanda é o princípio da força obrigatória. O princípio da obrigatoriedade não admite exceções? Né? De fato, ele é um princípio basilar, um princípio fundamental do direito contratual, mas admite exceções. Ele é excepcionado, por exemplo, pela função social do contrato. E é excepcionado também pela teoria da imprevisão, que nós vamos estudar em aula posterior, pela cláusula rebus sic stantibus. Então, errado. Ficamos assim com a alternativa B. Superficial, sim, mas está correta. As outras possuem aqui erros crassos, né? Erros graves. Prova de defensor público de São Paulo. Veja lá, no que se refere aos contratos, é correto afirmar. Alternativa A. Os princípios da probidade e da boa-fé estão ligados não só à interpretação dos contratos, mas também ao interesse social de segurança pública das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com honradez e lealdade na conclusão do contrato e na sua execução. Professor, que texto, hein? Para te falar a verdade, eu não entendi quase nada desse texto. Então, guarda um pouquinho. Vamos para as outras alternativas. B. A liberdade de contratar no direito brasileiro é absoluta. Para. Né? Quase nada é absoluto no direito. Né? Então, está errado. A liberdade de contratar do direito brasileiro é absoluta, pois há o princípio da autonomia de vontade, onde se permite às partes pactuar mediante acordo a disciplina dos seus interesses. Não. A liberdade ela é ampla, mas não é absoluta, não é irrestrita, né? Atualmente, principalmente, com o advento da função social do contrato. Então, está errado. C. O contrato de adesão é um contrato paritário. Uma coisa ou outra, né? Ou ele é de adesão, ou ele é paritário. Errado. Pois o aderente é tutelado pelo Código Civil e Defesa do Consumidor em relação ao ofertante. Não, para. Nada a ver com nada. D. A compra e venda entre cônjuges, qualquer que seja o regime de bens, está proibida para evitar a venda fictícia entre marido e mulher na constância do casamento, o que poderia levar à lesão de direitos de terceiros. Nós não falamos sobre o tema, mas está errado.
O legislador diz que é autorizado, que é permitido a compra e venda entre cônjuges, desde que relacionada a bens fora da comunhão. Fora da comunhão. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Vamos dar uma dissecada nela aqui e vai se fazer certamente mais claro. Tá? Ela é a certa porque as outras estão erradas, primeiro. Né? Mas ela realmente está correta. Veja lá. Ó. Os princípios da probidade e da boa-fé. Lembra? Boa-fé objetiva, comportamento, conduta, leal, honrada, moral, ética. O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão ético que deve ser respeitado sob pena de cometimento de ato ilícito. Os princípios da probidade e da boa-fé estão ligados não só à interpretação dos contratos, mas também ao interesse social e segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever de agir com honradez e lealdade na conclusão do contrato e na sua execução. Boa-fé objetiva, comportamento honrado, leal, na conclusão, na execução do contrato. Conduta, comportamento. Correta, alternativa A. Próxima questão, prova de Procurador-Geral do Estado, de 2007. Veja lá, ó, sobre a boa-fé objetiva. É correto afirmar. Como cláusula geral exige do magistrado uma especial atenção para a interpretação da intenção das partes no momento da celebração do contrato. Certo ou errado? Errado. Boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva está relacionada à conduta, a comportamento. Intenção. Intenção é boa-fé subjetiva. Fora. B. Como cláusula geral, apresenta abertura normativa tanto para as hipóteses de aplicação, como para as diferentes consequências decorrentes do seu descumprimento. Professor, que textinho aberto, né? Vamos para o próximo. Como cláusula geral, apresenta abertura normativa para as hipóteses de aplicação, porém tem por consequência certa nulidade. Por isso que eu disse para os senhores. Nulidade está relacionada à inobservância da função social. Quando a função social do contrato não é observada, seja na sua eficácia interna ou externa, a cláusula será nula. Então, a função social está relacionada à validade. Boa-fé objetiva, não. Boa-fé objetiva está relacionada a efeitos. A boa-fé objetiva, quando inobservada, quando confrontada, quando contrariada, pode configurar ato ilícito. Portanto, gera responsabilidade civil, aquiliana, indenização. D. Como cláusula geral, exige sua expressa estipulação em contrato. Se é geral, não precisa ser previsto expressamente. Não é? Então, alternativa correta, alternativa B. Extremamente aberta, até um pouco confusa, mas as outras três estão erradas. Intenção é boa-fé subjetiva. Nulidade é consequência da inobservância da função social. E a boa-fé é cláusula geral, não precisa ser expressamente, não precisa ser prevista expressamente no contrato. Então, letra B. Próxima questão, prova de juiz do Tribunal de Minas Gerais. A liberdade de contratar tem limite na função social do contrato. Assim, é correto dizer que os princípios da probidade e da boa-fé objetiva. Na verdade, aqui uma certa confusão, né? Porque ele está falando que a liberdade de contratar tem limite na função social, mas a pergunta é sobre boa-fé. Tá? Assim, é correto dizer que os princípios da probidade e boa-fé objetiva não autorizam as partes a estipular contratos atípicos. A lei expressamente autoriza a estipulação de contratos atípicos. São identificáveis apenas nas relações de consumos? Também não, né? Toda relação contratual deve respeitar a boa-fé objetiva. Autorizam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio.
Aderente não pode renunciar a direito decorrente da natureza do negócio, por uma questão de função social, eficácia interna. D. Devem ser observados na conclusão e execução do contrato. Correto. Texto da lei, artigo 422. Né? A boa-fé objetiva, a probidade devem ser observadas na conclusão e na execução do contrato. Vamos aprender nas próximas aulas que devem ser observadas também em fase preliminar e fase pós-contratual. Mas isso, matéria para a próxima aula, em que nós falaremos sobre formação dos contratos. Por hora, é só. Falamos sobre princípios, falamos sobre classificação dos contratos e aplicamos nosso conhecimento na realização de algumas questões. Ok? Espero que, apesar de muito teórica, a nossa aula tenha sido útil e eficiente para que você alcance aí a sonhada aprovação. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Tchau, tchau. Clique lá